Boa noite a todos, meu nome é Cláudia Regina, sou do Centro Joana de Ângeles, em Santa Amélia, o centro da nossa querida e conhecida Terezinha de Oliveira, tá? Que a paz do Senhor possa estar em todos os lares, possam estar em todos os corações e que possamos, nessa reunião dessa noite, estarmos nos envolvendo com pensamento positivo para podermos acrescentar algo mais para o planeta Terra e agradecemos o amparo da espiritualidade maior, que sabemos que nos ampara a todo momento e que nessa reunião sabemos que também, mesmo sendo virtual, estamos tendo esse amparo, tá? Hoje falaremos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, Estranha Moral. E aí nesse capítulo 23 vem os seguintes títulos: Odiar os pais, que é o que nós vamos estar vendo hoje. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, o capítulo já o próprio capítulo Estranha Moral, ou em algumas traduções, moral estranha, ele já vem aí nos chamando a atenção, para essas falas de São Lucas e de São Mateus que nós vamos estar vendo a respeito da vida, do caráter, dos preceitos e da moral de Jesus Cristo. Esse que o único título que ele aceitou foi o título de mestre, porque foi o espírito mais iluminado que esteve aqui no planeta Terra. Foi o espírito que formou o planeta Terra, que construiu o planeta Terra, e de uma categoria muito grande, de muita luz. E quando a gente vê essa estranha moral aqui e a fala que nós vamos estar estudando hoje, que nós vamos estar vendo hoje juntos, nessa reunião virtual, odiar os pais, fica um pouco contraditório, Fica um pouco contraditório a lei de amor e caridade que Jesus tanto pregou. Então, começa assim o Evangelho, essa parte, odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas 14, 25, versículo 27 e 33. Então, a gente vê aqui uma fala muito pesada para aquele Jesus que veio nos pregar o amor, aquele Jesus que falou um dos maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E vai contradizendo, até as suas parábolas que ele nos deixou. E aí a gente fala assim, mas que Jesus é esse? Se a gente pegar o pé da letra, que Jesus é esse? Que manda eu odiar os pais. Mas está lá nos 10 mandamentos para a gente honrar o nosso pai. Eu sei que honrar é diferente de odiar. E a gente a doutrina espírita faz
com que a gente penetre mais investigue mais, questione mais sobre essas palavras que foram ditas. Por isso, nós temos uma doutrina esclarecedora, uma doutrina que nos traz questionamentos e que através dos espíritos, através de Kardec, dos espíritos, eles vêm nos esclarecendo. Isso foi em São Lucas. Vamos ver em São Mateus agora. Aquele que ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então, é difícil a gente ver, ter uma ótica, né, um ponto de vista desse Jesus que veio ao mundo ensinar a lei do amor, a lei da caridade, o perdão, né, a nossa sermos melhores, e ele falar umas palavras que nos ofende, que nos magoa, porque quando pede para odiar, né, pai, mãe, irmão, filhos, é algo que vai além, é algo que mexe com aquilo que acreditamos a respeito do Mestre Jesus. Então a gente tem que ficar atentos, né? E aí no item 3, hoje nós vamos estar vendo, que eu não falei para vocês, o item 2 e 3. Aí o item 1 nós falamos, né, já li de São Lucas, o item 2 de São Mateus, e agora nós vamos ver o que a doutrina espírita vem nos dizendo a respeito, né, desse ódio, desse odiar, a respeito desse tema, porque a gente, o pai da gente, a mãe da gente, a gente tem que ter essa visão só por ter nos colocado no mundo, só por ter nos concedido a vida, né, nos dado a vida, né, deixado nos viver, assim, nos fazer aborto. A gente já tem que ser grato a eles, a gente já tem que amá-los por isso. Então Jesus jamais ele pediria para nós odiarmos o nosso pai e a nossa mãe. Então vamos lá ver o que a doutrina dos Espíritos nos fala? Vamos lá. Certas palavras, aliás muito raras, atribuída ao Cristo, fazem tão singular contraste o seu modo habitual de falar, que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade de sua doutrina sofra qualquer dano. Escrita depois de sua morte, pois nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Lícito é acreditar que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou que não é menos provável. O sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então, nesse item, a gente começa vendo que tudo que foi escrito sobre a vida de Jesus foi após a morte de Jesus. Na evangelização, com meus evangelizandos, eu sempre faço uma brincadeira da seguinte forma: é o telefone sem fio. Vocês já devem ter ouvido falar dessa brincadeira. O telefone sem fio, eu falo uma frase onde eu coloco os meus evangelizando em círculo, sentadinhos em círculo, e eu falo uma frase no ouvido do primeiro que está ao meu lado. E assim ele vai passando para os demais, até chegar no último. A frase que eu falei, quando chega no final,
ela está toda fora de contexto. Então, o que Jesus vivenciou, o que Jesus falou naquele momento que ele estava conosco, aqui na Terra, conosco, né? Porque a gente não sabe se a gente estava lá naquela reencarnação. E aí, o que ele falou não foi escrito naquele momento, foi depois. Então, muita coisa pode ter sido feita de maneira errada, interpretada de maneira errada, e que uma vez, né, isso feito de forma errada, vai se repetindo ao longo da história, como acontece com vários fatos históricos. Então, quando a gente vê essas falas assim, sem contar que a Bíblia, né, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, ela foi traduzida em várias línguas, com vários significados diferentes. E aí, o termo da palavra odiar, ela pode na nossa língua, odiar que quer dizer sentir aversão por algo, alguém, a si próprio, um ao outro, detestar-se, abominar-se, na nossa língua. Mas a gente também tem que ver que em outras línguas, tá? Em outras línguas, o sentido pode ser diferente. Até no nosso próprio Brasil, há regiões que uma palavra significa uma coisa e nessa mesma palavra em outra região significa outra. E a gente tem que ver que a doutrina de Jesus, ela a base principal dela é o amor e a caridade. E a palavra odiar, ela não tem nada a ver com Jesus. E seguindo esse item 3, continuando, dando continuidade. O tema odiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, está compreendido nessas hipóteses. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos, tentar justificá-la? Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa? Olha aí, nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Aí aqui em São Lucas vamos fazer, a gente tem que ficar questionando se Jesus falou ou não falou. Nós temos que questionar, a gente tem que ficar tentando aqui ver se a gente tem que questionar, então a gente tem que ver se ele falou, se o contexto dessa palavra é o mesmo, se o sinônimo dessa palavra é o mesmo, o contexto dessa palavra é o mesmo que na nossa língua, no nosso idioma. Há vários idiomas, então aquele hebraico, né? E depois foi traduzido para o grego, e aí onde nós vamos ver lá na notinha que o termo odiar no grego quer dizer amar menos, né? Será que isso amar menos, essa parte do amar menos, se a gente trocar o odiar aqui, odiar os pais por amar menos os pais, aí talvez tenha aí algum significado, porque realmente para a gente Jesus falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente só vai ao Pai por Ele, pelos ensinamentos dEle, com os ensinamentos dEle. Então, se eu não amar Jesus
tentando tentando seguir os seus preceitos, a sua doutrina de amor e caridade, eu não vou conseguir chegar a Deus e talvez não consiga amar meu pai e a minha mãe, entendeu? Então, por isso, esse amar menos, não é que eu não vou, amar, mas eu vou amar menos porque eu tenho que amar Jesus, que Ele é aquele Espírito de luz, é aquele exemplo que deu ali, né, como os protestantes falam, deu a vida por nós, para nos ensinar essa lei de amor e caridade. E aí, quando São João fala aqui, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. Se a gente pegar o pé da letra, a gente acaba dando credibilidade ao suicídio. Porque se eu odeio a minha vida, se eu me odeio, e aí as pessoas que entram numa melancolia, numa tristeza, ela pegando essa palavra aqui, ela pode falar assim, então, eu vou me suicidar, que vai acabar os problemas desse mundo e eu vou ter direito à vida eterna. Então, olha o cuidado que nós temos que ver, né? Que ter. E sempre analisar Jesus, os milagres de Jesus, as bondades de Jesus, os ensinamentos dele através das parábolas, né? A luz que ele emitia interior, a luz interior que ele emitia, né? O magnetismo. Então, se algo aconteceu mesmo, né? Naquela época, se Jesus falou alguma coisa em termos de odiar, a gente tem que começar a analisar, e é isso que a doutrina espírita faz. Ela nos faz sermos questionadores. Não é ler, pegar o pé da letra e falar assim, gente, Jesus não era tão bonzinho assim, não. Porque esse Jesus que é a doutrina espírita, o nosso Jesus, o nosso mestre Jesus, que é esse que veio ao mundo para nos ensinar essa lei máxima do amor, eu repito aqui, do amor, que vai contra o ódio, que não tem a ver com o ódio, né? Esse Jesus é o Jesus que a gente tem que entender. Por isso que eles vêm aqui, os espíritos, através de Kardec, vêm nos esclarecendo. Aí, continuando no item 3, vem: a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com variações de significações. Então, a palavra tinha vários significados, né, várias variações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis, designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer do tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também é a palavra com que se designa um camelo a um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelo de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Então, quando eu criança, eu lembro muito bem quando eu falava essa passagem aqui, com meus 12 anos, né? Eu falei assim, gente, mas como um camelo passa no buraco da agulha, né? Que está lá até no capítulo 16 do Evangelho, no item 2, e aí a gente fala assim, como que um camelo passa no buraco da agulha? Aí agora, depois, estudando, né? O camelo era um fio, que era feito do pelo do camelo, por isso que passava no buraco da agulha. Cumpre aos demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos. Pelo muito que influi sobre o gênio particular de seus idiomas, sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra,
o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Então a gente tem que ficar atento, né? Algo que a gente fala aqui no nosso Brasil, né? Lá em Portugal já fala de uma outra forma, já tem um outro significado. Uma palavra que a gente fala aqui, pode falar lá em Portugal, mas com outro significado. Algo que a gente fala no estado, aqui no Rio, os nossos cariocas, São Paulo, pode ter um outro significado. Então, essas variantes, essas variações, a gente tem que estar sempre atentos a isso. O mesmo termo, sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, repetir de novo, desculpa aí. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, nenhuma, envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra. Nenhuma pode ser coisa ruim, na outra já pode ter uma importância diferenciada, né? Um outro tipo de importância, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Gente, quantas palavras já não existem mais? Quantas formas de escritas foi criando diferença? A gente vê a palavra farmácia, que antes era com PH, hoje já não é. E claro que continua sendo, né, referente à mesma coisa, mas com o passar do século, com o passar do tempo, né, vai ali, as palavras perdem seu valor. Então a doutrina espírita faz a gente investigar, faz a gente ver com um outro olhar interpretativo, né, essas palavras aí que São Lucas e São João nos falam. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento. É que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não o termo correspondente, mas outros equivalentes ou perifrases. Perifrases, gente, designa de qualquer expressão, né, idiomática mais desenvolvida a substituir outra, tá? Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras, e em particular dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos. Então, olha só, o contexto histórico que Jesus viveu, né, há mais de 2000 anos atrás, é diferente do contexto histórico que a gente vive hoje. Então, a gente também tem que analisar tudo isso. A gente não pode só ouvir e fazer uma interpretação taxativa daquilo ali. A gente tem que avaliar tudo o que aconteceu naquele contexto histórico. Em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros e a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar de sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Aí está pedindo para a gente ver aqui, lá no capítulo 14, no item 5, né? Aí depois, quem puder em casa aí, dá sua olhadinha aí. Então, gente, esse termo odiar vai contrário, tá? Ao espírito do ensino de Jesus. Vai contrário aos ensinamentos do Mestre Jesus. Esse Mestre maravilhoso, cheio de luz, que fazia ali suas curas belíssimas, que nos dava os melhores ensinamentos através das suas parábolas, através das suas falas,
que o seu falar gera uma oração, né? Então vamos sempre olhar para as escrituras, para as literaturas, com um olhar questionador e sempre ver aquele Jesus pautado, a doutrina de Jesus pautada no amor e na caridade, né? Somos aqui na Terra verdadeiros aprendizes e seguimos nesse aprendizado, seguimos o caminho do Mestre Jesus, e ele jamais utilizaria essa palavra odiar de uma forma ofensiva. Aqui vou terminando, tá? Essa pequena palestra virtual. Espero que vocês tenham gostado e que a luz da doutrina espírita também continue nos amparando, continue fazendo com que nós possamos ali estarmos sempre fazendo a nossa reforma íntima, procurando nos melhorarmos, porque é isso que Jesus que quer da gente. Uma boa noite e até a próxima.